Tivemos a alegria de fazer uma apresentação de uma bebê, a Matilde Ortiz, e estávamos novamente a relembrar as grandes bênçãos que Deus tem dado a esta igreja e a vida que Ele tem dado a esta igreja, mas também nesta manhã, por meio deste texto, quero relembrar à igreja uma outra grande bênção e como temos muitas pessoas novas que têm surgido nos últimos tempos na nossa igreja, a relembrar a história que nos tem trazido até aqui, até este momento que estamos a viver como igreja, e vamos fazer isso depois da leitura. Diz assim então Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18 até ao versículo 22. Diz assim então a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o pai, o seguiram. Tem aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos só pedir ao Senhor que nos ajude a entender esta história. Pai amoroso, estamos gratos de novamente, como tua igreja, ter este momento com a tua palavra. É o nosso desejo, Senhor, que mais uma vez nesta manhã fales ao nosso coração e que não permitas, que não deixes, Senhor, que alguma coisa impeça a nossa concentração, o nosso foco no teu ensino, na tua doutrina, naquilo que nos queres comunicar nesta manhã. Senhores, mantém-nos concentrados, ajuda-nos a focar naquilo que tens para dizer. Fala, Senhor, ao teu povo, santifica a tua igreja, ensina-nos aquilo que precisamos de saber, ajuda-nos a aplicar as verdades e, Senhor, também te rogamos que toques o coração de alguém de uma forma mais específica nesta manhã, para considerares o campo missionário, considerares aquilo que tu podes fazer no meio da sua vida para levar o Evangelho àqueles que estão perdidos. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Como muitos de vocês sabem, esta semana foi uma semana difícil. Nós normalmente não temos semanas assim, mas fomos surpreendidos com 2 mortes esta semana de pessoas que pertenceram à nossa igreja. Sábado passado faleceu a Dona Irma, o funeral foi na quarta-feira, e quando estávamos a sair do funeral recebemos a notícia que a Dona Elizabeth também tinha partido para a eternidade, e levou-nos a acompanhar a família desta senhora e poder apoiá-los num momento difícil, e o funeral foi na sexta-feira. E claro, foi uma semana de muitas lágrimas, muitas emoções, de abraçar muitas pessoas e tentar consolá-las num momento difícil. E muitas destas pessoas eram descrentes, não têm a esperança que os filhos de Deus têm. Então foi uma excelente oportunidade também de apresentar o Evangelho. Mas à medida que tudo isto acontecia, comecei a estudar este texto. E de uma forma surpreendente, o Senhor levou-me a recordar tempos antigos. Não tão antigos porque eu não sou assim tão velhinho, mas tempos em que o Senhor começou a fazer algo que hoje atinge esta igreja e o ministério nesta igreja. Bem, um pouco antes do ano 2000, o Senhor levantou um homem ali na igreja do Barreiro para ser líder de jovens. E ele começou a discipular muitos de nós que estávamos ali. Nós começámos a aprender a doutrina, a palavra de Deus com este homem. Começámos a ver a vida dele, andávamos com ele para todos os lados, ele levava-nos à rua para evangelizar pessoas, levava-nos a eventos para que a pregação do Evangelho acontecesse, e tudo isto lá estávamos nós a assistir. Este homem também fazia conferências missionárias na sua igreja, e lá estávamos nós a ouvir os sermões, a palavra de Deus. Até que, de uma forma surpreendente, Deus levantou este homem para ser o pastor da igreja ali no Barreiro, e com estas conferências e com o ensino, o Senhor levantou 6 jovens para irem para a Argentina e estudarem a palavra de Deus ali. Foi muito mais do que este homem podia imaginar. Bem, passaram 4 anos. Muitos destes jovens voltaram para Portugal. 2 foram enviados por esta igreja para outras 2 igrejas, e uma delas
a igreja de Miratejo. E fui eu, enviado a esta igreja. Cheguei aqui para ser líder de jovens. Bem, este homem que Deus usou para iniciar todo este processo, não imaginava aquilo que Deus estava prestes a fazer. Alguns poucos anos depois de estar aqui, o Senhor levantou 2 casais da nossa igreja e enviou-os para a Argentina. E eles foram e prepararam-se naquele lugar e retornaram a Portugal e juntaram-se à equipa. Agora, eu já não era mais um líder de jovens, agora era o pastor da igreja. E eles uniram-se a mim para trabalhar nesta igreja. Ao mesmo tempo que isso acontecia, uma jovem da nossa igreja, uma das mais negrinhas que anda por aqui, assim, o Senhor a levou para o México. E no México ela conheceu um gorila. Não, mentira. Um homem bonito. Assim, um homem de Deus. E casaram-se. E foram servir o Senhor na Costa Rica. E mais tarde retornaram para Portugal para servir também aqui na igreja. Bem, à medida que isso tudo acontecia, o Senhor levantou um destes casais para ser pastor numa igreja na Arruda. Um tempo depois, confirmou o pastorado do pastor Jairo aqui entre nós. E ao mesmo tempo, o Senhor tocou o coração de um jovem, solteiro na altura, agora casado, de nome Nelson. Levou-o para a Arruda para apoiar o ministério ali depois de anos a formar-se no Seminário Batista ali em Queluz. Quando olhamos para tudo isto, sem dúvida, a primeira coisa que nós dizemos é que há uma providência de Deus, Deus a cuidar para que aquilo que Ele ordenou no tempo e no espaço possa acontecer. Mas ao mesmo tempo nós vemos a graça de Deus com a nossa igreja. Nós não somos só abençoados em ter muitos filhos e apresentá-los diante de Deus. Nós somos muito abençoados porque o Senhor, nesta igreja tão pequena, tem decidido levantar homens e mulheres para o servirem, para serem arautos do seu Evangelho, para proclamarem o seu Evangelho. Bem, nós também enviámos um jovem para o Brasil e lá ele conheceu a sua esposa depois de formar-se teologicamente e retornou e agora trabalha aqui como um diácono, também parte da equipa de ensino da nossa igreja e o nome dele é Diogo. Quando nós vemos todas estas coisas a acontecer, não só ficamos assombrados com a bênção de Deus sobre a nossa igreja, a nossa pequena igreja, e não porque nós somos mais especiais do que qualquer outra igreja que anda por aqui, não porque nós somos mais talentosos do que outras igrejas, não é por isso, é simplesmente pela graça de Deus. Eu e tu temos que parar e pensar, Senhor, certamente tu queres fazer algo incrível. Aliás, o Senhor começou um seminário com a nossa igreja para formar outros homens para o ministério. E não somente isso, muitos não sabem, mas há muitas pessoas no mundo inteiro, em muitos países, que oram pela nossa igreja, pelos pastores desta igreja e por vocês. Então, quando nós vemos isto acontecer, não há dúvidas. Deus quer fazer algo com a nossa igreja. Quando isto vem à nossa mente, não somente estamos admirados e alegres por esta graça, mas também isto chama-nos à responsabilidade de trabalharmos e escolhermos bem aqueles que Deus quer usar para serem arautos do seu Evangelho, para proclamarem o seu Evangelho, porque há um inimigo no meio desta história e Deus muitas vezes permite que este inimigo penetre e semeie o seu joio. E esse joio vai crescer ao lado do trigo e muitas vezes esse joio pode tornar-se um obreiro ou um pastor para destruir a igreja do Senhor. E nós precisamos, como igreja, ter certas convicções, certos fundamentos que nos ajudam a discernir quem são estas pessoas, quem são estes homens que nós vamos investir para que eles possam ser estes comunicadores, estes arautos do Evangelho do Reino. Então esta é a nossa proposta nesta manhã. Convicções para investir em obreiros para a grande seara. Na semana passada, nós estivemos a ver o Senhor Jesus a pregar o Evangelho. Não é? A Bíblia nos diz, Mateus 4, versículo 17, que o Senhor Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Bem, a passagem que nós estudamos hoje é uma continuação e está intimamente ligada àquilo que foi dito por Mateus em relação ao que o Senhor Jesus está a dizer. Bem, quando começamos a ler o relato, há pelo menos 3 considerações importantes a ter em conta que conectam estes 2 textos, a pregação do Senhor Jesus e a escolha dos discípulos. Bem, em primeiro lugar, mostra-nos a obra que todo o obreiro é chamado a fazer.
a pregar a mensagem do arrependimento para entrar no reino e a fazer discípulos. Aquilo que se espera de qualquer pastor, de qualquer missionário, de qualquer obreiro, é que eles preguem a verdade, preguem os oráculos de Deus e que eles façam discípulos. Foi isto que o Senhor ordenou aos seus discípulos. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mas não somente isso, também em segundo lugar, por causa do tema do Evangelho, lembram-se? O reino de Deus, que é o tema deste Evangelho. Aquilo que nós vemos a acontecer é o Senhor Jesus a chamar arautos para proclamarem a mensagem deste reino. Estes homens vão aprender com o Senhor Jesus a introduzir outros no reino de Deus. Agora, mais à frente, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus irá exortar a multidão que o ouve, irá dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Isto também significa, segundo aquilo que o Senhor Jesus está a fazer aqui, que a igreja que busca em primeiro lugar o reino de Deus é uma igreja que procura investir em novos arautos, em levantar novos arautos, em enviar homens para que preguem o Evangelho do reino. Mas em terceiro lugar, também uma terceira consideração, aquilo que nós acabamos de ler em Mateus 4, 18 a 22, é um resumo de uma história extraordinária entre o Senhor Jesus e estes 4 homens. E é isso que vamos analisar nesta manhã. Bem, Mateus diz-nos que o Senhor Jesus estava a caminhar junto ao mar da Galileia, também conhecido no Antigo Testamento como o mar de Quinerete, no Novo Testamento como o lago de Genezaré, dito por Lucas. Efetivamente é um lago, mas no hebraico a palavra lago não é usada, é usada mares para grandes extensões ou porções de água na terra, mas é chamado por Lucas porque ele fala aos gregos, escreve aos gregos como um lago de Genezaré, e também mar de Tiberíades, também mal dito por um dos nossos homens aqui da igreja. Esta caminhada que o Senhor Jesus está a fazer junto ao mar não deve ser visto por nós de forma romântica, não é? Muitas vezes nós temos essa ideia, já vimos em alguns filmes, não é? O Senhor Jesus a andar pela areia, não é? As águas, as ondas a bater, não é? E de repente ele vê estes 4 homens num barco, ou em 2 barcos e tal, e ele aproxima-se e fala com eles. Não é nada disto. O Senhor Jesus está em Cafarnaum, ele foi residir ali, esta é uma cidade pescatória. E como deves imaginar, quando ele chega junto ao mar, ali está ele, assim, uma multidão de pessoas a cruzar, há um mercado de peixe a acontecer, há pessoas a gritar peixe, olha o peixe e tal, e há uma grande confusão. E no meio daquela confusão e daquelas pessoas a cruzarem-se umas às outras, o Senhor Jesus vê estes homens e ele aproxima-se destes homens para falar com eles. Então ele vê 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, um detalhe importante para a história, e também André. Estes irmãos não têm aqui o seu primeiro encontro com o Senhor Jesus. Este não é o primeiro momento da história da vida deles com o Senhor Jesus. Alguns confundem, por não conhecerem a história, que este momento em que o Senhor Jesus chama os discípulos é o momento da conversão deles, mas não é assim. Aliás, neste momento em que o Senhor Jesus chama os discípulos, é muito provável que já passou 1 ano e 2 meses desde o primeiro encontro deles com o Senhor Jesus. Então, para conhecermos mais um pouco da história, vamos voltar a João. E no Evangelho de João, nós vemos este encontro, este momento do Senhor Jesus e a possível conversão destes 4 homens. Notem, a partir do versículo 29 de João 1, versículo 29, nós vemos então o encontro do Senhor Jesus com estes homens. Antes de começarmos a ler o versículo 29, muito conhecido por nós, João Batista, que é o personagem que está a falar aqui, ele já deu testemunho à classe religiosa de Jerusalém sobre quem é ele e quem é aquele que vem depois dele. Estes homens, sacerdotes, outros fariseus, aproximaram-se de João e disseram: és tu o Cristo? Ele disse: não sou. És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Ele disse: não sou. Então, quem és tu? E João Batista respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Aquele que veio para endireitar o caminho do Senhor. Aquele que vem de mim, esse sim tem a primazia. Preparem-se, porque eu só estou para preparar o caminho para ele. E logo em seguida,
Ou no dia seguinte, João começa então a dizer estas coisas que são importantes para a conversão dos discípulos. Notem, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Deixem-me só parar aqui. Não conhecendo a todos os que estão nesta sala, estes são os fundamentos para a tua salvação. Tu precisas de crer que Jesus é aquele que sempre existiu. Em outras palavras, Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. E tu precisas de crer em quem Ele é. A base ou a fé verdadeira é aquela que repousa sobre quem Jesus é. E Jesus é o Filho de Deus. Mas não somente isso. João disse, apontando para o Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que veio tomar o meu lugar, o teu lugar, num sacrifício para com Deus. Deus está irado com os pecadores e Deus vai lançar a sua ira sobre os pecadores, mas o seu Filho colocou-se no lugar dos pecadores para sofrer essa ira que era para nós e morreu no nosso lugar e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Este é o Cordeiro em quem deves depositar a tua fé para a tua salvação. Bem, João continua e diz, versículo 31, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de facto, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Então aqui entendemos uma verdade importante. João Batista tem discípulos. Há pessoas que desceram às águas onde João está a batizar, identificaram-se com a mensagem do arrependimento para entrar pela proximidade do reino, melhor dito, e João batizou estes discípulos e eles agora estão a seguir João. Notem, o texto continua. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Agora notem, versículo 40. Era quem um deles? André. A quem Jesus, em Mateus 4, chamou. Isto aconteceu 1 ano antes, isto que estamos a ler em João. O irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a quem? A Jesus. E precisas de parar. Porque eu não sei até que ponto conhece o Evangelho de João, mas no Evangelho de João, o autor, o apóstolo João, raramente se identifica a si mesmo. Normalmente, ele fala de uma forma indireta. O discípulo amado. O discípulo que estava junto à mãe do Senhor Jesus. Aqui ele faz exatamente o mesmo. Era um deles André, e o outro ele não se identifica, todos sabem, é João. Então o que nós vemos é que André e João, pelo menos até este momento, tinham se identificado com a mensagem de João Batista, o que significava que eles desceram às águas do batismo, do arrependimento, para entrarem no reino, para receberem o Messias. E agora eles ouvem de João Batista, este é o Filho de Deus, este é o Cordeiro de Deus. E eles começam a seguir o Senhor. É muito provável, aquilo que estamos a concluir neste momento, que estes homens converteram-se aqui. Chegaram à salvação aqui. E o que está a acontecer em Mateus 4 não é salvação, mas é um outro chamado importante para a vida deles. Mas o primeiro, a conversão, deu-se aqui. Bem, o texto continua, notem. Ele achou, versículo 41, primeiro o seu próprio irmão, Simão, falando de André, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, algumas versões dizem Jonas, tu serás chamado Cefas, que é a palavra hebraica para a palavra grega Pedro, que significa
pedra. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Pelo menos até aqui, vamos fazer a contagem. Já temos André, já temos João, que é um dos outros discípulos, já temos Pedro, que muito provavelmente também creu que Jesus era o Messias naquele momento, e temos muito provavelmente Tiago, que não nos é dito por João que está em cena, mas muito provavelmente está ali com o seu irmão João. Agora eles encontram a Filipe, um quinto discípulo, e o Senhor Jesus diz: segue-me. E diz o versículo 44, ora Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Esta é a cidade originária destes irmãos. Eles não eram de Cafarnaum, mudaram-se para Cafarnaum, muito provavelmente para fazerem sociedade com João e Tiago, que tinham uma empresa de pescar. E diz o texto, versículo 45, Filipe encontrou Natanael e disse: achámos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Agora, imaginem a cena. O Senhor Jesus vem na companhia de João, André, Simão, muito provavelmente também Tiago. Aqui estão os 5 a chegar e vem Filipe com Natanael. E Filipe está para apresentar Natanael e o Senhor Jesus antecipa-se e diz o seguinte, notem: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo ou engano. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de... Tudo isto aconteceu na presença destes irmãos. Tudo isto leva-nos a concluir que este é o momento em que estes homens estão a ser salvos pelo Messias, pelo Senhor Jesus. Versículo 50, ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Estes homens muito provavelmente chegaram à fé aqui. Mas se ainda tens dúvidas, bem, eles estão a subir. Eles vão chegar à Galileia. Passados 3 dias, diz o capítulo 2 de João, ouvem de um casamento e vão a esse casamento. E vai Jesus e também os seus discípulos. Lembras quem são? Vamos contar outra vez. André, João, Pedro, Simão, não é? Simão Pedro, muito provavelmente Tiago, Filipe e Natanael. Já temos 6 discípulos. Eles vão até este casamento. Lembras o que é que acontece aqui? Acaba o vinho. E o Senhor Jesus transforma água em vinho. Notem o comentário de João depois deste evento. Versículo 11 de João 2. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Bem, se tínhamos dúvida até aqui, agora não há dúvidas. Os 6 creram no Messias. Nós sabemos mais tarde, o Senhor Jesus desce outra vez a Jerusalém, ou, segundo a Bíblia, sobe a Jerusalém. Ele vai até o templo, esta é a festa da Páscoa. Ele faz aquela purificação no templo, não é? Ele não chegou a dizer boa tarde, como é que vocês estão? Não. Já sabem, né? Fez umas cordazinhas e bateu em todos os corruptos que estavam lá dentro. Expulsou-os do templo. E os discípulos viram todas estas coisas e viram a autoridade dele. Aliás, João diz-nos que ele durante aqueles dias fez muitos sinais e que muitos, ao verem os sinais, creram no seu nome. Mas que não creram verdadeiramente, porque o Senhor Jesus disse a um deles, que era Nicodemos: se não nasceres de novo, não podes entrar no reino dos céus, ou o reino de Deus. Bem, os discípulos viram tudo isto. Bem, o Senhor Jesus começou a ficar popular, João foi preso, Jesus está a batizar mais do que João, na verdade os seus discípulos, os fariseus ouvem desta popularidade, o Senhor já antevê uma hostilidade e ele decide partir outra vez para o norte. No caminho, ele passa por Samaria. Ele prega o evangelho a esta mulher samaritana e prega o evangelho da cidade desta mulher e muitos se convertem. Sabem quem está a assistir a tudo isto? Os 6 discípulos. A verem todas estas coisas. Tudo isto antes de Mateus 4 acontecer.
Tudo isto contribuiu para que estes homens chegassem à convicção de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. E eles então agora são verdadeiramente filhos de Deus. Então esta é a nossa primeira convicção. Se nós vamos discernir quem são aqueles que Deus está a chamar para a obra, para serem arautos dele, a primeira coisa é que devemos discernir que estes homens são salvos. Eles precisam de ser verdadeiramente crentes. Parece um pouco irónico estar a dizer isto, mas sabem que nos nossos dias isto tornou-se relevante, muito importante. Aliás, muitos não sabem, nos últimos 10 anos, dentro da nossa associação de igrejas, somos 10 igrejas que trabalhamos numa associação. Dentro da nossa associação, 2 pastores, um pastor, um missionário, nos últimos 10 anos, revelaram-se ser descrentes. Lobos, falsos irmãos. O próprio Senhor Jesus discipulou 12 e um deles era um traidor, um falso irmão. Paulo discipulou a um Demas que o abandonou amando este mundo. Se isto aconteceu com eles, mais cuidado a nossa igreja precisa de ter sobre aqueles que nós vamos investir para serem os arautos do Rei. Muito importante. É necessário, pelo menos 3 coisas que eu acho que ajudam-nos a discernir como igreja. Nós precisamos que estes homens que se dizem ser arautos ou que têm um chamado do Senhor, que eles estão vinculados a uma igreja local. São membros dessa igreja, que estão a participar dessa igreja, que estão a servir essa igreja, que estão a colocar os seus dons ao serviço desta igreja, porque nós acreditamos, Deus não chama nenhum preguiçoso no meio da sua igreja, mas pessoas ativas. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, se alguém deseja o episcopado, o pastorado, excelente obra almeja. Estes 2 verbos, deseja e almeja, falam tanto de uma condição interna, um desejo interno, mas também de uma ação externa que é visível a todos. Estas pessoas estão envolvidas na igreja e estas pessoas servem os irmãos na igreja. E precisamos de ver estas 2 coisas a acontecer. Mas em terceiro lugar também, precisamos de ver o fruto do Espírito. Que estas pessoas realmente mostram que têm o Espírito nas suas vidas. Bem, a história continua. Já sabemos que estas pessoas são salvas, estes irmãos. O Senhor Jesus aproxima-se deles e diz-nos que um se chamava Simão, chamado Pedro, e o outro André, e que estavam a lançar as redes, porque eram pescadores. Agora é interessante a forma como Mateus decide chamar estes 2 homens, porque ele podia ter dito logo Pedro e André, que seriam, vamos chamar assim, 2 nomes gregos. Mas ele chama a Pedro de Simão, usando o seu nome semita, e usa o nome André, o que chocaria a audiência original, que são os judeus que estão a receber este evangelho. O Senhor está a chamar homens que não têm, parece ser, muita ligação com a tradição judaica, que não parecem ser muito religiosos, que não parecem muito ligados em si à religião judaica, àquilo que o Antigo Testamento e as leis que nós tanto amamos. Bem, isso ajuda-nos a entender que o Senhor Jesus não está necessariamente a fazer aquilo que nós esperávamos. Ele escolhe 2 homens que são talvez da cidade mais estrangeira, que é Betsaida, e logo a seguir Cafarnaum. A cidade de Betsaida era muito helenista, muito pró-grega, assim, e ele escolhe pessoas deste lugar para serem os seus primeiros arautos. Bem, isso leva-nos não somente a considerar o que vimos na semana passada, a extensão da graça de Deus sobre estas pessoas e qualquer tipo de pessoa, mas também, esta é uma segunda convicção, que nós devemos investir em arautos de qualquer lugar. Devemos investir em arautos de qualquer lugar. Nós, na verdade, o que estamos a dizer é que não nos importa de onde vens. Não nos importa se és português, brasileiro, cabo-verdiano, angolano, são tomense, moçambicano, suíço. Não importa de onde tu vens. Não é isso que determina a quem Deus chama. Há um tempo atrás,
a visitar uma igreja aqui em Portugal. Soube que esta igreja iria ficar sem o seu missionário, o missionário que plantou esta igreja, que já está ali há alguns anos, e que deseja partir para plantar uma outra igreja, e eles que estão à procura de um pastor, de alguém que fique no lugar deste missionário. E eu perguntei-lhe, mas não há ninguém dentro da vossa igreja que possa continuar? Ele, sim, nós temos um bom pregador, mas há um problema com ele. Ele não é português, ele nota-se pelo sotaque, não é português. E nós estamos em Portugal, e o futuro pastor tem que ser um português. Esta pessoa disse-me isto assim, normalmente. Sabem, eu não acho que é isto que nós vemos acontecer com o Senhor Jesus. Não posso concordar. Não é a escolha do Senhor Jesus para fazer com que a sua mensagem chegue até os confins da terra. Ele escolheu judeus que tinham grande influência gentílica, desprezados pelos judeus mais tradicionais, para que fossem os seus arautos da mensagem do reino. Aliás, deixem-me argumentar ainda mais. Em Atos capítulo 11, não temos o tempo para ler todo o texto, ele pode ser projetado para os irmãos irem acompanhando, mas nós temos irmãos que saíram de Jerusalém por causa da perseguição, chegaram a esta cidade de Antioquia. Alguns deles eram judeus que tinham crescido fora de Israel, que eram de vários lugares à volta de Israel, de África e da Ásia Menor, e que eles, por fugirem da perseguição em Jerusalém, chegaram a esta cidade e pregaram o evangelho, alguns só a judeus, mas outros também a gregos, e os gregos foram salvos. A igreja de Jerusalém ouviu disto, enviou Barnabé. Barnabé chegou, viu a graça de Deus, alegrou-se, exortou os irmãos a permanecerem firmes no Senhor e foi até a cidade de Tarso, apanhou a Paulo e trouxe-o para esta cidade. E ali eles ensinaram durante um ano uma numerosa multidão. Passou um ano. Notem agora Atos capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia. Agora, não sei se sabem onde é que é esta Antioquia. Qual é o país? É a Síria. Se é a Síria, então os líderes desta igreja têm que ser sírios, para alcançarem os sírios. Esta é a lógica. Notem então o que diz o texto. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, literalmente negro. Lúcio de Cirene. Cirene é a atual Líbia, no norte da África. Manaém, colasso de Herodes, que foi alguém que cresceu com Herodes, talvez um meio-irmão que cresceu ali na corte de Herodes. E Saulo, um judeu que cresceu com a tradição islámica. Então tudo isto era a liderança da igreja em Antioquia. Quantos sírios temos aqui? Zero. Todos estrangeiros a liderar uma igreja na Síria, na cidade de Antioquia. Além disso, quando nós afirmamos que só precisamos de pastores portugueses porque os pastores portugueses é que alcançam os portugueses, o que nós estamos a dizer com isso é que o pragmatismo é em si aquilo que precisamos na nossa igreja. Ou seja, só portugueses é que alcançam portugueses. É assim que se dá a salvação? Bem, no meu caso, foram portugueses que me evangelizaram. Mas na história das missões, quantos missionários ingleses foram enviados pelo mundo inteiro? Esta semana, a senhora Elizabeth, que faleceu, partiu para a eternidade. A sua família tem uma história interessante. Os seus bisavós eram madeirenses. Viviam na Madeira quando um missionário de Inglaterra chamado Robert Kelly chegou lá e pregou o evangelho. Este missionário inglês levou à salvação 600 pessoas. A Igreja Católica Romana começou uma perseguição na ilha e muitos deles tiveram que fugir. E a família dela fugiu para Angola. E ali foi onde eles formaram família. E ela nasceu ali, até estourar a guerra no século passado e ter que fugir para Portugal. Por isso, as missões, os arautos, não necessariamente têm que ser só de uma nação, para alcançar essa nação. O Senhor pode usar a quem Ele quiser para salvar pessoas de qualquer lugar. A história continua e vemos que estes homens então eram pescadores.
Não eram pescadores quaisquer, não, como eu e tu, que às vezes vamos à pesca, não é isso. Estes eram profissionais. Estavam a lançar uma rede. No filme, esta semana vi o filme Nemo com as minhas filhas. E no filme Nemo há um momento em que um barco lança uma rede, assim, circulares, que cai no fundo do mar, e que depois o barco puxa e qualquer cardume que está a passar, esta rede apanha, assim, e fecha e traz para dentro do barco. Esta era mais ou menos a ideia. Só que naquele tempo não havia mecanismos para isto acontecer, era feito tudo com as mãos. Estes homens tinham linhas para puxar esta rede circular e arrastar qualquer peixe que estivesse a cruzar à frente desta rede. Assim estavam eles. Nesse momento em que o Senhor Jesus chega, em Lucas 5, 3 até o 7, um texto que vamos ver mais à frente, diz-nos que tanto Simão como André, Tiago e João eram sócios, tinham uma empresa. E que muito provavelmente estes homens, por terem esta empresa e também porque a pesca era o segundo produto mais vendido dentro de Israel, que estas pessoas não eram necessariamente pobres. O mais baixo que nós podemos pensar deles é que eles eram da classe média baixa. Então significa que eles estão prestes a tomar uma decisão importante. Isso leva-nos a uma terceira convicção. Devemos presumir que Deus chamará pessoas que já estão em atividade profissional. Deus pode chamar a ti, que estás a fazer algo totalmente distinto para seres um arauto dele. Muitas vezes nós pensamos, eu sou isto, eu faço isto. Deus nunca me vai chamar a mim. Mas não é bem assim. Sabem, quando eu fui para a Argentina, fui com o pastor Miguel Sousa, muitos de vocês conhecem, pastores ali na Igreja Batista em Santa Marta. E o pastor Miguel, quando o conheci, eu sempre brinco com ele é muito mais velho do que eu, assim, mas é uma diferença de 4, 5 anos. O pastor Miguel ele já tinha uma empresa de eletricidade. O pastor Miguel estava a fazer muito dinheiro na altura, no início dos anos 2000. Tinha o seu próprio carro. Eu lembro-me de brincar com ele, porque ele era das primeiras pessoas que eu via com portátil na altura. Assim, na altura, quase todos tínhamos só computadores em casa, daqueles grandes. Ele já tinha um portátil e tinha dinheiro, tinha a sua vida feita. Eu dizia, ele só te faltava casar, está tudo feito. No entanto, estando numa igreja muito pequena, a servir o Senhor ali em Peniche, Deus chamou o Miguel. E o Miguel deixou tudo. Tudo. Há ainda um outro aspecto que creio ser relevante no facto de eles serem pescadores. Os pescadores, melhor dito, não eram necessariamente aquelas pessoas que eu e tu escolheríamos para servirem o Senhor. Pensa por um momento, que pessoas é que tu escolherias para discursarem à frente de multidões? Um político? Uma pessoa com uma boa oratória? Eloquente? Estes certamente não eram os pescadores. Se tu conheces pescadores hoje, vais encontrar que são homens sempre com a sua pele meio escura, dourada, por causa do sol. Às vezes faltam uns dentes. Às vezes estão muito sujos, não cheiram muito bem. A forma como eles comunicam não é necessariamente a mais branda e a mais bonita de se ouvir. No entanto, são estes homens que o Senhor Jesus escolhe para serem arautos dele. Isso é extraordinário. Aliás, quando nós começamos a ler sobre estes homens, encontramos um Pedro que é precipitado, impetuoso, sempre preparado, disposto para uma boa luta. Também João e Tiago não eram muito menos do que Pedro. Em um momento, João e Tiago encontram uns samaritanos, melhor dito, que não creem que Jesus é o Messias, que se burlam do Senhor Jesus. E sabem o que eles dizem ao Senhor Jesus? Senhor Jesus, queres que nós peçamos a Deus que mande fogo do céu para consumi-los a todos? Agora tens que imaginar a cena. Estes homens, quando veem estes samaritanos a burlarem-se, podemos imaginar eles assim com os dentes. Senhor, manda fogo do céu. Era assim que eles estavam a falar. Aliás, há um momento em que João encontra um homem que está a pregar o arrependimento, mas que não faz parte do grupo deles.
E ele diz ao Senhor Jesus, eu mandei-o parar. Disse para ele não fazer isso. Agora, imaginem como é que João fez isso. Se continuas... Foi exatamente assim. Esses homens eram assim. No entanto, é estes homens que o Senhor Jesus chama para serem os seus arautos. Isto leva-nos a uma quarta convicção. Devemos crer no poder de Deus em formar a Cristo nos seus arautos. Alguns anos mais tarde, estes homens estão diante dos líderes de Israel, dos de Jerusalém, e estes homens estão a dar testemunho do Senhor Jesus. Notem o que é que os líderes em Jerusalém dizem deles. Atos capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens, notem, iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com quem? Com Jesus. Já não eram mais os mesmos. Eram outros homens. Agora é importante lembrar que quando o Senhor Jesus escolhe estes homens, Ele não escolhe porque Ele olha para Pedro e diz: tu tens um grande potencial. Não é nada disso. Ele não chamou Simão Pedro porque, bem, Pedro significa pedra, logo Pedro vai ser esta pedra da igreja. Não é nada disso. Isto são ideias humanistas, manda fora. O Senhor não escolheu por causa disso. Jesus escolheu-os por direção do Espírito e porque cria no poder de Deus para transformar estas vidas. Eu li esta semana um comentário do Spurgeon sobre isto. Notem o que é que ele disse, podem ler na tela. Quando Cristo nos chama pela sua graça, não devemos apenas lembrar-nos do que somos, mas também do que Ele pode fazer de nós. É o seguinte: segue-me e eu farei de ti. Devemos arrepender-nos do que fomos, mas alegrar-nos com o que podemos ser. Não é segue-me pelo que já és. Não é segue-me porque podes fazer alguma coisa por ti próprio, mas sim segue-me por aquilo, melhor dito, que eu farei de ti. Não parecia possível que humildes pescadores pudessem tornar-se apóstolos? Que homens tão hábeis com a rede pudessem estar igualmente à vontade a pregar sermões e a ensinar os convertidos? Alguém poderia ter perguntado: como é que é isto possível? Não se pode criar plantadores de igrejas a partir de camponeses da Galileia. Foi exatamente isso que Cristo fez. E quando o sentimento da nossa própria indignidade nos rebaixa aos olhos de Deus, podemos ser encorajados a seguir Jesus por causa do que Ele pode fazer conosco. Foi então que o Senhor Jesus disse a eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esta expressão, vindo após mim, podia ser traduzido como sigam-me. Ambas as expressões são muito importantes no Evangelho de Mateus. Quase sempre implica discipulado, acompanhar o Senhor Jesus. Na mente judaica, quando o Senhor Jesus disse isto, Ele fê-lo como um profeta do Antigo Testamento. A imagem é esta: lembram-se de Elias, que passou e lançou a capa para Eliseu? E Eliseu estava a trabalhar, estava com as juntas de bois, estava provavelmente a trabalhar no negócio da sua família, e quando ele recebe esta capa, diz a história, ele deixou tudo e seguiu Elias para ser discípulo dele. É isto que está a acontecer aqui. Mas não somente isso. A utilização desta metáfora ou analogia da pesca é brilhante do Senhor Jesus. Porque quando nós pescamos, o que é que acontece ao peixe? Morre. Vai para a panela ou para a grelha e comemos. É o fim, é a destruição do peixe. Mas esta pesca que o Senhor Jesus está a convidar os discípulos a fazer não é para matar peixes, é para dar vida a peixes. Aliás, o Senhor Jesus está a usar uma analogia do Antigo Testamento.
No Antigo Testamento, os profetas Jeremias, Ezequiel, Amós profetizaram que os assírios e os babilónicos, quando eles entrassem na terra, eles iam usar anzóis, colocar no nariz ou no lábio dos judeus e arrastá-los para o exílio. Agora o Senhor Jesus está a dizer a estes homens: nós vamos pescar homens do exílio, liberdade, para a vida. Esta é a pesca que o Senhor Jesus convida-os a fazer. Por isso, esta é a nossa quinta convicção. Devemos procurar ver que os futuros arautos têm um compromisso de pescar homens, ou em pescar homens. Isto é importante para a igreja. Ela deve buscar isto nos pastores e nos futuros obreiros. Muitas vezes isto acontece, eu ouço as pessoas queixarem-se, não tem acontecido na nossa igreja ainda, mas as pessoas queixam-se: o meu pastor passa muito tempo no escritório, quase não o vejo. E é factual, pastores precisam de passar tempo no escritório, eles têm que estudar, eles têm que conhecer bem a doutrina, eles têm que manejar bem as escrituras, isso é necessário tempo. Aliás, os discípulos passaram muito tempo com o Senhor Jesus e, de uma forma figurada, esse tempo com o Senhor Jesus foi um escritório para eles. No entanto, eles passaram muito tempo com as pessoas, a pregar-lhes o arrependimento, a ajudar estas pessoas com as suas dificuldades. Precisamos de um equilíbrio. Outro aspecto que deve ser realçado é que, mais uma vez, o Senhor Jesus quebra as tradições, os costumes da época. Na época, os discípulos é que procuravam o seu mestre. Olhavam para a multidão de rabis e procuravam aquilo que eles achavam que iria realmente ajudá-los a ser aqueles que mais compreendiam sobre a vida, ou sobre a lei, ou sobre Deus. E passavam um tempo com eles, era quase sempre algo só teórico, e depois de aprenderem com eles, eles mesmos se tornavam rabis, indo por aí fora, pregando, falando acerca de Deus. Mas o Senhor Jesus não faz isso. Ele antecipa-se. Ele escolhe os seus discípulos. Mais tarde o Senhor vai lembrar aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram a mim, fui eu quem vos escolheu. Porquê que o Senhor está a dizer isto? Bem, no Antigo Testamento, Javé, ou Jeová, era ele quem escolhia os seus profetas. O João diz-nos que o filho faz tudo aquilo que ele viu o seu pai fazer. Logo, o filho está aqui agora a escolher os seus profetas, os seus arautos. É um chamado divino, um chamado supremo. Isso leva-nos a uma outra convicção importante. Devemos ter a certeza de que os arautos receberam um chamado divino. Isto é importante para os nossos dias porque muitas vezes em concílios de pastores eu ouço os candidatos dizerem: isso do chamado, eu não tenho muita certeza, isso é um pouco subjetivo, é uma coisa de sentir, como é que eu sei se há algo objetivo ou não? Bem, a Bíblia deixa-nos bem claro isso. Objetivo, bem factual, o chamado de Deus. Notem estes dois exemplos. Em Atos capítulo 13, versículo 1 e 3, podem observar na tela, por causa do nosso tempo, diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sob o nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor. Primeiro aspecto, que nós podemos ter a certeza que há um chamado divino, é que estes homens estão a fazer o quê? A servir o Senhor. O meu pastor dizia isto: Deus não chama preguiçosos, Mário, quando eu estava na preguiça. Deus não chama preguiçosos, Deus chama homens, mulheres que estão a servi-lo. Não somente isso. E jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Bem, como é que isto aconteceu? Na igreja havia profetas. E naquela época os profetas falavam em nome de Deus. Assim, eles diziam: assim diz o Senhor. E diziam: o Espírito Santo chama agora a Saulo e a Barnabé para esta obra. Então notem, versículo 3. Então, jejuando e orando,
e impondo sobre eles as mãos, que era uma confirmação da liderança da igreja e de toda a igreja, os despediram. Foi algo factual, real. Não foi algo subjetivo. Eles viram claramente o chamado de Deus na vida destes homens. Atos capítulo 20, versículo 28, o apóstolo Paulo disse o seguinte a estes pastores da igreja de Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Quem os constituiu bispos? O Espírito Santo. E Paulo diz, não é algo subjetivo, misterioso, místico. Foi algo real. E a igreja pôde ver isso. Então Jesus chama estes homens como Deus chama os seus profetas. E estes homens eram também Tiago e João. E é interessante a resposta que ambos irmãos dão, não é? Simão e André, Tiago e João. Versículo 20, notem, voltando a Mateus capítulo 4. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eu não sei se quando tu lês isto, não é incrível? Que eles, ao ouvir só vindo após mim, eles deixam o seu trabalho e seguem o Senhor Jesus. É incrível. O versículo 22 diz que esta foi a mesma reação de Tiago e João. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o que é que eles fizeram? O seguiram. Bem, como é que é possível esta reação? Lembro, nós já sabemos que estes homens são salvos, não é assim? Já aconteceu um ano antes. Sabemos que eles também eram discípulos informais do Senhor Jesus porque seguiam-no e viam todas as coisas incríveis que ele estava a fazer, alguns dos seus milagres e sinais. Mas agora, de repente, o Senhor aparece e diz isto e eles rapidamente respondem, deixando todas as coisas para o seguir. Bem, este é o momento em que vou apresentar-vos um debate. E este debate, não temos o tempo para entrar muito nele, mas é sobre a cronologia destes eventos. Uma passagem que eu diria que está ao lado desta é Lucas capítulo 5. Os estudiosos, alguns deles vão dizer, Lucas capítulo 5, Mário, aconteceu antes de Mateus, na noite anterior ou no dia anterior a Mateus 4, em que o Senhor faz uma coisa incrível. Estes discípulos rendem-se ao Senhor Jesus. No entanto, no dia seguinte voltam outra vez à pesca e o Senhor volta outra vez a ter com eles e chama-os. Alguns dizem, não, foi ao contrário. Mateus 4 aconteceu primeiro, os discípulos parecem ter respondido, mas voltaram outra vez à pesca. Então mais tarde aparece Lucas 5, onde o Senhor Jesus faz algo extraordinário e agora sim é definitivo, eles deixam e eles passam a seguir o Senhor Jesus. Bem, para mim, esta é a minha conclusão. Deixo que vocês estudem e tirem a vossa conclusão. É o mesmo evento. Estamos diante do mesmo evento. Simplesmente Mateus, por causa dos seus propósitos, faz um resumo do evento. Porque ele não está interessado em contar-nos um milagre, porque ainda não é o momento de contar acerca dos milagres do Senhor Jesus, e ele só quer focar-se naquilo que estes homens têm que fazer, pescar homens. Mas Lucas tem muito interesse em contar sobre aquilo que o Senhor Jesus está a fazer, as suas maravilhas. Então vamos até Lucas capítulo 5 e vamos tentar conectar as duas histórias. Lucas 5, a partir do versículo 1 para a frente, isto vai ajudar-nos a entender porque é que estes homens deixaram rapidamente todas as coisas para seguir o Senhor Jesus. Diz assim o versículo 1, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, um dos outros nomes dados ao mar da Galileia. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se ensinava do barco as multidões. Alguns acham que não é o mesmo evento, parando aqui um pouco, porque não é mencionado André. André não está presente, Mário, está a ver? Não pode ser o mesmo evento. Bem, no entanto, nós iremos ver que o autor, Lucas, anda muito entre o singular e o plural, parecendo que de repente há mais alguém com Simão no evento. Notem, diz assim o texto, versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas... Notem, do singular para o plural.
as vossas redes para pescar, dando a entender que há mais alguém com Simão. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada o quê? Apanhámos. Ele está com alguém, não está sozinho, não foi pescar sozinho. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ele acabou de ouvir este sermão do Senhor Jesus. Alguma coisa o Senhor Jesus disse que Pedro, vamos lá fazer isso. Versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Quem eram eles? Tiago e João. Para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Para eles não havia dúvidas, este homem é extraordinário. É incrível, este é Deus que desceu até nós. Ele fala e os peixes lhe obedecem. Vão para onde Ele quer. Como posso eu viver para mim mesmo? Como posso eu viver como eu quero? Sabendo que Ele é o Rei dos Reis, Senhor de Senhores, o dono de todas as coisas e que requer a minha vida. Não há outra coisa a fazer senão aquilo que Pedro fez. Cair diante do Senhor e dizer: afasta-te de mim porque sou pecador. Mas não tem a resposta graciosa do Senhor Jesus para com este homem. Diz o versículo 10, bem de como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Foi isto que o Senhor Jesus disse, tanto a Pedro como a André. Mais tarde, o Senhor Jesus passará também, vamos chamar assim, a loja onde está Tiago e João e o seu pai Zebedeu, e chamará estes dois homens e eles deixarão o negócio do pai, deixarão o pai e passarão a seguir o Senhor Jesus. Eu acredito que estamos diante do mesmo evento. Quando vemos esta atitude de Pedro e dos demais de quebrantamento, leva-nos a uma sétima convicção. Rapidamente, devemos de ver homens quebrantados pelos seus pecados e admirados da glória de Jesus. Aqui começou o processo de serem homens humildes, que sabem bem de onde o Senhor os salvou e que agora estão empenhados em ver mais da glória de Jesus. Só assim é que eles puderam seguir o Senhor Jesus e deixar tudo para trás. Em outras palavras, estes homens encontraram um tesouro oculto em um campo. E eles esconderam este tesouro nesse campo. Foram e venderam tudo o que tinham e compraram este campo. Ou eles, como estes homens que vendiam pérolas preciosas e que de repente encontraram uma pérola muito preciosa, de grande valor, e que venderam tudo o que tinham e adquiriram esta pérola. Foi o que aconteceu com estes homens. Para eles, Jesus se tornou no mais importante, acima da própria família e acima do próprio negócio. Isto é importante, porque, não sei se sabem pela história, Tiago e João são filhos de uma prima de Maria. O pai Zebedeu casou com esta prima, então eles eram primos, eu diria, segundo grau do Senhor Jesus. Zebedeu e a sua esposa conheciam o Senhor Jesus e a sua família. Certamente sabiam acerca do seu nascimento sobrenatural, sabiam do seu crescimento incrível e sabiam agora também de muitas das coisas que ele fazia e do que ele dizia. Também eles, Zebedeu, viu este milagre na pesca. E agora o Senhor chegou e quer levar os seus filhos para serem seus discípulos. O pastor John Piper conta-nos de um pai que, depois de ouvir o seu filho desejar ir para o campo missionário,
e saber que esse campo missionário era extremamente perigoso e que podia levar a sua vida. E sabia que o pastor John Piper era o principal, vamos dizer assim, causador, humanamente falando, deste rapaz ir para o campo missionário. Aproximou-se do pastor John Piper e disse: se ele não voltar vivo, eu mato-te. Há muitos pais que não desejam que os seus filhos sejam pastores, missionários e obreiros, que impedem os seus filhos de seguir o Senhor Jesus para serem arautos dele. A minha própria mãe, quando eu disse que ia estudar na Argentina, não queria saber nada. Prometeu-me: não te mandarei €1 enquanto estiveres lá. Mas foi a que mais deu depois de eu estar lá. Aprendemos nesta história a última lição. Devemos ser conscientes de que os futuros arautos poderão ser os nossos filhos. Deus chama a quem Ele quiser. Deus usa a quem Ele quiser. Em Mateus, o Senhor Jesus irá dizer algo assim: quem não amar mais a mim do que o seu pai e a sua mãe não é digno de mim. Quem não amar o seu irmão e a sua irmã mais do que a mim, ou quem não me amar a mim mais do que o seu irmão e irmã, não é digno de mim. Não há nada mais importante do que o Senhor Jesus e do que Ele quer para nós. E quando Ele chamar um dos nossos filhos pais, dobrem os joelhos como Pedro e digam: aparta-te de mim, porque sou pecador. Não sou digno que faças tal coisa com a minha vida. Não sou digno que chames um dos meus filhos. É isto que tem que acontecer connosco, se Deus assim o decidir. Isto não significou descuidar a família. Esta era uma questão de lealdade. Quem é mais importante? Então Deus vai continuar a usar a nossa igreja. E estas são as convicções que precisamos de ter no nosso coração. Estás preparado? Preparada? Tu podes ser. Os teus filhos podem ser. Deus pode fazer como Ele quiser. Orem comigo. Pai amoroso, só nos resta dizer: que nós te seguiremos, que tudo deixaremos, que não temos encontrado nada de maior valor neste mundo do que o teu Filho, de que Ele é digno de que a nossa vida seja sacrificada, seja dada por Ele. Senhor, ajuda-nos como igreja a ter esta convicção e a tê-la até mesmo para os nossos filhos. Eles são teus, são para a tua glória. Usa-os, Senhor, como tu quiseres. E usa, Senhor, também as nossas vidas como tu quiseres. Nós estamos ocupados em muitas coisas, mas, Senhor, se tu chamares, a nossa resposta será de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Continua, Senhor, a fazer desta igreja, a levantar desta igreja, pescadores de homens. Porque amamos esta nação e queremos que ela ouça acerca do arrependimento, acerca da fé do Senhor Jesus. E amamos as nações de onde viemos e desejamos que eles também ouçam as boas novas. Senhor, usa-nos. Usa a nossa igreja, não pelo que somos ou pelo que temos, mas pelo teu poder. Usa-nos, Senhor. Assim nós oramos. No nome do Senhor Jesus. Amém.